Tô aqui com um b-boy, educador físico, um artista, professor de dança da cidade de São Gonçalo, famosíssimo no hip hop da cidade, do estado e do Brasil, famoso Pluto. Como é que você tá, Pluto? Satisfação total, tô bem, cara. Tamo aí. Como Obrigado é... pelo convite aí. Não, cara, que isso? Você é a lenda aí da cidade aí de várias paradas, já viu muita coisa acontecendo em São Gonçalo, nada mais justo do que trocar essa ideia contigo também. Gratidão. Rapaz, tipo assim, tu é um maluco do hip hop, né? Tipo, Sim. tu é. E aí tem uma parada que acho que é. Eu gosto muito de hip hop também, né? Acompanho muito o cenário também. E eu queria começar esse papo contigo pra saber o que que é hip hop, mano. Porque eu acho que o termo foi ganhando popularidade ao longo do tempo, mas também foi se perdendo muito dos valores e Sim. tudo mais. Eu acho que eu queria muito, tipo. Todo mundo que é muito ligado ao hip hop geralmente é chamado, às vezes, até o cara. O hip hop passando ali, né? Tem muito Sim, dessa sim. parada e tal. Você deve ter sido chamado de hip hop durante muitas Muitas vezes. vezes. Até de rock. Até de rock também? O que que é hip hop, irmão? Pra começar. Cara, o hip hop ele nasceu ali como uma festa, né? Dessa primeira festa ela foi ganhando um corpo, né? Ganhou um nome, que não nasceu com o nome hip hop, né? Foi a primeira festa, ganhou um nome. E essa identidade do hip hop é uma cultura de resgate, tá ligado? É um de resgate das pessoas que estão à margem, estão marginalizadas. Então, pô, eu sou um artista, mas eu não tenho condições de expressar minha arte numa galeria. Eu não consigo gravar um disco. Então, é a reunião dessa galera periférica, sem grana, né? Fazendo as interas ali. Ah, eu tenho um rádio, eu tenho uma vitrola, vamos fazer uma festa. E se expressando, né, em conjunto, fazendo barulho, protestando, falando sobre a sua área. Então, para mim, o hip hop sempre que eu vou conversar com alguém ou for dar uma ideia com a galera na escola, eu falo que o hip hop é uma esponja, né? O hip hop é universal, é uma esponja, que a gente vai encostando e vai sugando um pouco de cada cultura e transformando pra gente, né? Na dança é assim, no grafite é assim, então o rap pô, vai vertente de várias músicas, né? Várias outras culturas. Então o hip hop pra mim é essa é minha identidade, como aproximar os desiguais, porque hip hop aceita todo mundo, tá ligado? Não tem corpo, não tem estética. Você tá ali, você precisa de um apoio, ou você quer falar, quer gritar, o hip hop vai te dar essa voz. Apesar de alguns segmentos, de alguns acontecimentos, tem muitos machistas, muitos sexistas dentro do hip hop, isso vai acontecer também em qualquer outra cultura, mas a cultura nasce com esse propósito de reunir a periferia, fortalecer a galera, o seu entorno ali. Pelo menos pra mim eu penso dessa forma. Maneiro, maneiro. Você falou uma parada que é sobre sua identidade, né? E Sim. eu perguntei sobre o que que é hip hop porque você é muito hip hop, né? E eu nem consigo imaginar você antes do hip hop, tá ligado? E quem era tu antes do hip hop? Tipo, quem era quando tu nem era Pluto? Exatamente, então. É uma coisa engraçada. Desde criança, eu sempre procurei algo com batida parecida com o bap. Não sabia o que É que era. mesmo? Eu não sabia o que que era. Eu tinha aqueles Walkmanzinhos, o Sim. que fosse boom e caixa eu parava pra ouvir. Sem identificar o que que era, eu falei, cara, sempre, cara, chiadinho, Te boom e pegava caixa, muito. muito. E eu tive uma camisa igual do meu irmão mais velho. E eu, sem querer, tinha uma festinha no condomínio lá onde eu morava em frente ao Guanabara, antes de voltar pro Galo Branco. Minha mãe me deu a camisa, eu fui pra rua com uma camisão, pô. Desde então, me acostumei a usar com roupa grande, mas também não conhecer cultura hip hop, não imaginava que existia. Eu já me sentia à vontade com roupas um pouquinho maiores, mais confortáveis. E minha mãe me reclamava, pô, que tá com camisa grande. Então é uma coisa que eu não sabia fazer parte da cultura, me identificava com aquilo, e quando eu conheci, eu falei, pô, é aqui que eu quero ficar. Maneiro. Entendeu? Então eu lembro de ter visto o Nelson Triunfo no Globo Repórter da vida, falando: ah, se você gosta desse tipo de música, se você é da periferia, então você é um b-boy. Nem fazia noção do que era um b-boy, nem sabia que se referia à dança. Aí meu irmão perguntou: então você é um b-boy? Eu falei: sou um b-boy. Nem imaginava que ia chegar nesse ponto, tá Maneiro. ligado? Então, Quando que você, tipo, vê que você começa a entender o que que era, que você era um potencial artista, assim, cara? Que, tipo, aham, quando que você começa a gostar de produzir alguma coisa? Porque você migrou em várias áreas, né? Tu, sim. tu dança, mas tu também foi do grafite, da pichação. Tu acabou também. Tu chegou a cantar também? Você chegou a Sim, sim. tentar cantar também e tal. Aham. Ainda bem que você dança muito. Mas qual o barato, assim, tipo, quando que você começou a ver, mano, tipo, eu acho que eu tô me encaixando nessa galera aqui, porque eu acho que tem um momento da adolescência ali, né, Sim.
da pré-adolescência pra adolescência, você começa a saber qual é o seu bonde, né? Qual é a tribo ali que Como é que você foi essa anda. parte pra tu? Então, que antes de fato eu ser hip hop, eu curti muito funk. Baile funk de corredor, festival de galera e tal. Eu frequentava muito. E com meus amigos da minha rua, a gente pegava o fonezinho pra gravar o funk da nossa área. A gente fazia o Sim. funk lá do morro lá, Morro do Cano, não sei o que, sei lá. Brincando, gravando no radinho, no É, tu rec. pegou o funk dos anos 90, né? Peguei, Tipo, pô, baile de corredor bombando no frequentei, pô, Mauá, tipo, o Vila Chirras. 3, Sim. o Brasa Viva. Eu não ia muito pro Rio, não, até porque eu era muito medroso também. Eu gostava de ir na adrenalina ali, mas aí, meu Deus, se eu rodar, e se polícia para o ônibus, e não sei o que, nesse negócio. Mas eu curtia estar com a galera, Sim, sim. era a vibe de curtir o funk, né? Sempre gostei muito das montagens de funk. Então, essa relação com rap, de funk e tal, eu falei, cara, essa parada é muito maneira. Aí, de fato, comecei a rabiscar, fazer o Sharpie, passei pro grafite. O grafite me levou à dança, porque eu fui estudar no Mori Silva. Lá, os grafiteiros que eu via, a gente tinha um mural de mensagens. Então, deixava desenho lá, o Tex, o Marquinho, que me ensinou a dançar. Deixava um desenho, falei, pô, moleque, um desenho maneiro, estilo diferentão. E o Marquinhos botava mais letras. Ele me ensinou a fazer a primeira letra de grafite com o meu nome. Eu falei, pô, mano, gostei dessa parada aqui. E descobri que eles dançavam. Aí tinha um baile do Pericá no Rocha, que era de todo domingo. Aí tinha a hora do rasteiro, que era que ninguém dançava charme. Eu, pô, vou dançar essa aqui também. Só que eu não tinha talento nenhum. Duro igual essa madeira aqui, tá ligado? Não me movia. Eu tentava no baile, maluco. Falei, meu Deus, não, mano, pra mim não dá e tal. Aí na escola a gente montou um grupinho e fiquei treinando. Então, desse grupo que a gente participava, eu sempre tive muita dificuldade de aprendizado. Eu sempre fui mais lento para aprender. Por isso eu tenho um pouco mais de paciência para ensinar hoje. Entendi. Eu entendo a dificuldade de aprendizado de algumas pessoas. Você pode aprender hoje, a outra pessoa uma semana depois, mas vai aprender. Vai chegar naquele nível lá. Então, tô até me perdendo na pergunta, Não, desculpa. não, mas você tava falando de como é que você se conectou com a tribo, assim. Ah, tá. Então, Essas festas aqui, é final dos anos 90? 90 é pouco. Hoje é 97, 97? 98. Eu, em paralelo, né, tipo, tinha um cenário super informação do grafite ali também, né, rolando Sim. nessa época, né, também, né? Eu, sem querer, quando eu tava fazendo a pichação, comecei a grafitar, aí eu achei um folheto que ia ter um evento de grafite de hip hop no Gonçalense. Aí, pô, nem imaginava que era a galera do hip hop daqui de São Gonçalo, os relíquias, né? Aí eu fui com o moleque da minha rua, pô, vamos aprender a grafitar. A gente vai lá, meu amigo tinha uma VHS, a câmera VHS, vamos filmar pra gente aprender a grafitar. Aí tinha que filmar aí pra gente Maneiro. aprender. Cara, a gente filmou o evento. Pô, Akuma, Eco, Ema, B-Boy Weber tava lá, Piolho era B-Boy ainda, agora é tatuador. Aí no palco, Três Preto, Mangue Boy, o próprio Mutante, estamos subindo no palco já pra fazer freestyle, Tigrão, White. Aí eu filmei aquilo. Levei pra casa, pra aprender grafite. Isso em 98. Aí a galera disse que foi um dos primeiros eventos grandes de hip hop que teve aqui na cidade. E depois, em 2001, já estava dançando, já estava no grupo de dança. Foi minha primeira oportunidade a virar oficineiro. Ó, todo mundo do grupo vai ser obrigado a dar aula porque vai ter um projeto do governo do estado, o Sim. Jovem pela Paz. E, pô, em 2001, R$ 240 é uma grana. Porra, 240 é uma granaça. Entendeu? Pra quem tá de bobeira. Pô, até pra quem não tava de bobeira. Exatamente. Então a gente recebeu uma bolsa para dar essas aulas, dava aula aqui no Maneiro. Xavier e na Praça do Galo Branco. Ah, vou pra Azak, mano, que parada essa de Azak? Funkeiro ia no Adino direto, ele, o de Pro. Eu não sabia quem eram eles ainda. Visitei a Azak, falei, porra, maneirão, tudo grafitado, né? Me sentindo naqueles filmes gringo. Aí eu fui olhando pra cara de cada e falei, pô, mano, conheço esses caras de algum lugar. Fui rever a fita. Era geral que tava na Geral. fita. Falei, rapaziada, eu conheço vocês de um vídeo que eu fiz. Levei o nosso amigo finado Arra, Porra, João geral. Arra. Pô, João, deixa que eu vou gravar, vou copiar a fita, vou duplicar a fita. Mentira, mentira que ele fez isso. Caô que ele E tirou a fita. nunca mais foi vista Caralho. essa fita. João, como sempre. Liguei, eu falei, Caralho, pô, deixa que o João pra impressionante. copiar a fita. Não, mané, não. Isso lá em 2001. Ah, já fazendo merda. Cara, então assim, aí eu conheci a galera, fui frequentando a Azak, fiz parte da terceira turma de grafite, E o que que era Azak? Associação Sobrado de Arte e Cultura. Era um local ali pelo 7º Batalhão que oferecia curso de grafite, história da arte, serigrafia, desenho, mais técnico, com cavalete, tudinho lá. E tudo gratuito, que o Fábio Ema, o Eco, mantinham aquilo lá. Os professores, Gene, Siri fez parte, o finado Boris.
Cara, eu não sei se Gal deu aula lá, mas uma galera assim muito forte. Di-Pro, a pintura do Di-Pro, que sempre achei muito maneira ele. Então eu acho a pintura dele muito limpa, Akuma. Tinha o Alex Cabeça, que falava sobre mais a outra parte dos estudos lá. Dentinho, da história da arte. Então tinha uma galera muito boa. E depois, anos depois, ela retornou lá pro Catarina. E nesse período você já se considerava hip hop? Eu já tava me entendendo hip hop porque eu conheci o K2 nesse vídeo 2001. Olha como que é muito doido. O K2, pô, vou montar um grupo pra se apresentar. Ele fazia rap, já fazia rap e queria botar o nosso grupo de b-boys, que era o São Gonçalo Break, para dançar com ele nas apresentações. E nas viagens, nas trocas de ideia, ele foi conversando sobre hip hop, como que era a militância. Eu comecei a visitar muitas escolas com ele. Falei, pô, isso aí me interessa muito. Tá na escola, tá trocando ideia, sabe? Desde a sua formação você já estava ligado nessa parada já, né? Então, é que eu fui me tornando um líder ali sem forçar a barra. Inicialmente, o líder era o Bolinho. Ele era o coreógrafo dos breaks ali, tal, tal, tal. Só que pelo andar da carruagem, eu me interessava mais por aquele assunto e tá trocando ideia, de saber como. O evento vai ser amanhã, vai ter água, vai ter isso. Então eu me interessava por essa parte mais Produção executiva e produção. tal. Rapaziada, ó, vamos chegar a tal hora. Então isso naturalmente foi acontecendo. Então até os moleques, os caras do break eram mais velhos no break, não de idade, mas no break que eu, eles falaram, pô, pergunta o Pluto, pá, ei, Pluto, vai ter parada amanhã? Então eu fui chegando nesse caminho, sabe? Pô, Serpente é o cara que me ensinou a dar aula, tá ligado? Então eu tava com esses caras que me ensinaram um monte de coisa, esses caras me respeitando como igual, pra mim era muito legal. Então o hip hop foi me transformando nessa parte mais política. Eu falo que todo meu pensamento de militância, Tem a ver com o hip hop e com com hip esses caras que te hop, e formaram. principalmente com o K2. O K2 sempre foi muito correto nessas paradas. Galera, ó, eu tenho R$ 500 hoje, são 70 pessoas, vamos dividir. Maneiro. Quanto que dá? Dá 70 centavos para cada um, beleza, 70 centavos para cada um. Então, sempre que eu faço alguma coisa, eu falo, galera, eu tenho esse dinheiro aqui. É o que eu tenho para dividir para vocês, beleza? Aí, vale você topar ou não, mas eu sou muito aberto. Sim. Eu não, pô, cara, eu vou te dar R$ 50, eu tô ganhando 1.000. Sabe? Eu falo, eu tenho esse Tem para que ter um dividir. equilíbrio pra poder fazer. Ou pelo menos eu falo que eu tenho, ó. Então, eu vou ganhar essa parte e essa parte que é sua. Concorda? Concordo. Tem direito de não concordar. Então eu tento ser o mais aberto possível, porque eu não gosto de ficar, pô, fulano ganhou Se R$ 1.000, me nego deu deu um sim, 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 50, sim, sim. sabe? Joga o papo reto Pelo e menos ele cada. sabe, eu vou ganhar R$ 1.000, você quer ganhar 50? Sabe? Eu deixo aberto. Cara, pô, beleza, vou ganhar. Entendeu? Porque eu evito essas fofocas por trás. Eu não tenho problema com zero pessoas em relação a isso no hip hop. Zero pessoas. Tu é um dos poucos caras que, tipo, que passou todo o seu percurso de vida sem ter conflito, né? Tipo, real, na real. Quando você vai pensar, não é, pô. Tipo, Assim, verdade. não, assim, nem é natural do ser humano brigar, não tem problema as Não, pessoas sim, sim. brigarem e tal. Mas você, basicamente, pode até ter pessoa que não goste de você. Mas dificilmente a pessoa vai falar que você não vale nada, o caralho. Tipo assim, te respeitam. Mesmo que não gostem de você, te respeitam. Acho que tem um bagulho que é muito Eu maneiro, ouço assim. muito isso, fico muito feliz, né? Porque eu não forço essa barra. Eu sempre muito direto, tá ligado? Eu não ficava dando muitas voltas. Mesmo quem não, ou não vai com minha cara, ou Isso. já teve treta. E treta foi ter treta agora, de 2 anos pra cá. Entendeu? Depois de velho. Mas, por exemplo, eu já tive a discussão com o Tigrão muito tempo Sim. atrás, mas se resolveu, ficou claro também. Então, assim, são pessoas que me É, respeitam mas pra não é caramba. problema, é discussão. Tipo assim, é parada pontual, né? Foi um acontecimento. Isso. Então a gente discutiu, conversou, fé. Então, assim, eu ficava triste, falava, pô, mano, tal MC não fala com tal MC. Poderiam estar juntos Eu queria fazendo ver os os bagulho. caras juntos, tá ligado? Sim. Eu não vou falar os nomes, porque. Sim, sim, sim. São Mas, muitos nomes, velho. são vários. Eu É. falei, pô, cara, eu não entendi por que os caras brigavam. Entendeu? Eu falei, pô, não é possível que fulano foi tão vacilando um com o outro e tal, tal, tal. Tem que ouvir a história dos dois lados também, né? A gente só ouvia só de uma. Às vezes a pessoa queria comprar o barulho dos caras, aí já ficava contra o outro. Você acha que, tipo, haverá um momento que todos vocês, assim, tipo, todas as gerações vão conseguir chegar um momento de confraternizar na paz, assim, tipo. Porque eu acho que tem uma história muito bonita que foi construída, tá ligado? E às vezes eu acho que até aproveita um pouco a história construída, sacou? Sim, Tipo, sim. que é tipo assim, mano, olha o que que a gente fez, tá ligado? É um lance que eu falo com o Kalel. Mano, a gente fez muita coisa, só que a gente fica quieto. Tem gente que chegou agora, não fez nada, ou quase não fez, e berra, pô. Sim. Vamos falar, mané. Não É é isso. feio. Feio a gente falar o que a gente não fez.
Tá lá, mano, tu fez isso, tu foi comigo, a gente viajou. Você foi o primeiro do Rio a ganhar prêmio fora aqui, tá ligado? De breaking. Então, tem que falar, pô. Tu tá na Sim, história de São Gonçalo. Então, pô, tu viajou o mundo. O Calhau é internacional. sim, sim. Ele faz parte de uma tribo da Alemanha. Pô, o Foda, maluco de São Gonçalo, tá foda. ligado? Então, assim, conversei com ele, mano, vamos falar, vamos, sei lá, fazer um Expor livro, mais sobre isso, né? entendeu? E como teve essa parada da exposição, faltou muita coisa ali na exposição. Principalmente a parte do DJ. Eu senti muita falta de mais DJs fotos, de importantes. mais texto sobre a parte do DJ pro Mangue Boy, cara. Monstro da cidade. Sempre admirei Sim. muito o Mangue Boy. Como DJ, de João Arra. O cara que vem nas festas, pô, você vai dançar hoje, ó. Botei o Tanclan aqui, já É separei. contigo, pá. Então, já que essa satisfação dos caras, ver os b-boys e querer que a gente dance, mano, eu vou botar um boom bap aqui, você tem que dançar. Que não acontece muito hoje. Sim. Hoje, pô, parece lá na roda lá pra dançar, os caras botam trap. Não, eu queria até entrar depois desse assunto contigo sobre, tipo, Uhum. pegando esse tempo contemporâneo, assim. Até voltando um pouco para isso que você falou do Kalel, que disputou, ganhou muita parada. O hip hop, ainda que seja um movimento de confraternização, de solidariedade, também é um movimento competitivo, né? Porque as batalhas As de batalhas. MCs, as batalhas de b-boy, as batalhas de DJ, querendo ou não, ainda que o grafite seja contemplativo, é Mas inevitável que também tem tenha uma batalha. disputa das batalhas e tal, de tag, enfim. É, como que foi esse contato, tipo, da galera de São Gonçalo quando encontra o resto do Brasil, tá ligado? Tipo assim, você tá dançando aqui em São Gonçalo, pá, disputando com o menor, pá, e aí você encontra os caras dos outras cidades. Como é que foi esse momento? Tipo, cara, tem gente pra caralho fazendo no Brasil todo. Como é que foi esse rolê? Cara, Como é que você descobriu nesse o que é processo? legal dessa época do hip hop, eu não sei como é hoje em dia esse rolezão, porque a gente tá mais. A gente arrisca menos hoje. Que a gente atravessava, cara. A gente tinha. Qualquer lugar que alguém do hip hop atravessava, tinha casa pra ficar, sem conhecer as pessoas. Maneiro. Isso era muito incrível, cara. Eu lembro da última vez que a gente foi. Foi eu, o Serpente e o K2, a gente foi pro Itaim Paulista, no Favela Tomar Conta, que o evento lá Cabal tocou, pra gente pras crianças lá, no trio elétrico. E a gente não tinha como voltar, pô. Eu falei, Serpente, K2 tinha onde ficar lá, já tinha se arrumado, mas era a casa de alguém. Eu falei, pô, não vou entrar Sim. mais dois na casa de alguma pessoa. Aí tinha o pessoal do grupo Peri Africania, que é um grupo muito maneiro. Eles estavam indo pra rodoviária, o Fuscão. Aí eles ouviram a gente falar, porque queria ir pra rodoviária. Pô, mano, eu levo vocês de Fusca. Eu falei, duvido. Vambora. Então a gente foi. A gente foi pro Quilombo do Campinho, em Paraty. Maneiríssimo quilombo. Aí o cara falou, pode ficar lá em casa. Eu fui com minha namorada na época. A gente dormiu na cozinha do cara. Ficou o cara fazendo café no pé do cara, porque os caras recebem, mano. Então, assim, Maneiro. esse contato com a galera de fora foi muito natural, porque não, quando a gente se tromba assim, não tem a competição, tem o abraço. Entendeu? No evento, amigo, aí esquece. No evento aí, vai tomar. Meu, Entendi. meu, meu movimento secreto é esse aqui. Não vou te contar agora minha cena session e tal, mas quando a gente vai viajar, vai se encontrar, tem esse abraço. É muito legal a receptividade da galera. Tô sempre no festival de Joinville de dança. É festival de dança geral, mas tem agora tendo as suas partes de hip hop, batalha de break. Maro geralmente vai comigo, meu boy Maro. Sim. Ele conecta com a galera. Eu tô sempre cuidando dos meus alunos, então não tô tanto no rolê. Mas ele conecta, às vezes a gente volta e ele fica lá, pô. Pra participar de mais parada e E tal. na casa dos outros. Conheceu lá. E às vezes ele vai até antes da gente. Então, assim, essa conexão fora do estado, fora da cidade é muito maneira. Né? Porque as pessoas estão te conhecendo agora, querem saber como que é aqui em São Gonçalo. Pô, você é lá da Batalha do Tanque, da Sim, área sim. de lá, que a batalha é famosa. Então, a gente é de lá, a gente quer saber como Tu funciona. acha que o hip hop de São Gonçalo foi um dos principais cartões de visita do Brasil ao longo da história inteira? Tipo, seja nos anos 90, 2000, assim? Porque, tipo, muita gente conhece São Gonçalo por conta de crime, de problema e Sim. tal. Mas tiveram momentos, tipo, você pega Claudinho Buchecha no funk, você pega o Vini Júnior hoje, Altair Veloso no passado, Carequinha nos 80, 70, Uhum. 60. E eu acho que tem um papel que o hip hop também cumpre, que é de fazer a publicidade de São Gonçalo pro Brasil, né? O Ema, o Eco Isso e que eu ia uma falar. galera, né? Acho que o grafite tem muita culpa nisso. De São Gonçalo ser visto, né, como importante no cenário nacional, muito pelo grafite. Não estou dizendo que a galera do rap não tem sua parcela. Tem. Mas que o grafite, ele abraçou muito rápido, assim, expandiu. O Fábio é um monstro. Cara muito simples. Se ele puder tirar do bolso ele para ajudar, ele vai, porque ele Sim. já fez comigo, com um grupo inteiro que era da ZAC. Então, assim,
o grafite tem essa parada. Pra mim, eu sempre vejo, quando falo de hip hop em São Gonçalo, a visibilidade, antes de tudo, eu vejo primeiro o grafite. Por mais É, o que que o Fábio Ema e o Eco fizeram, é o não mais só caro, o eles, mais mas, difícil, mas. pô, você parar pra pensar que você teve já em Paris exposição com o Note. Made in São Gonçalo dos caras, pô. Isso assim é um negócio que não é qualquer coisa, né? Pô, a No Color, se não me engano, tem uma cor com o nome do Eco, pô, tá ligado? Então, assim, é uma importância gigantesca pro artista aqui da cidade. Mas a nossa cidade, como em relação ao governo, algumas é, situações, não deixa a gente sonhar tanto. Porque a gente sonha grandão, a gente vem sempre minado, sempre minado. Então, quer que os caras têm que sair daqui, Pra poder fazer na sucesso. maioria de qualquer arte da cidade, qualquer artista da cidade, pra ganhar nome, aí a cidade valoriza de volta. Ah, ficou famoso, vamos chamar pra cá, vamos dar Sim. importância, vamos dar prêmio, vamos fazer um prêmio com o nome dessa pessoa. Porque o cara teve que sair daqui, fez nome lá fora, ficou importante. Aí a cidade, não, agora vamos abraçar, Sim. entendeu? Não Boa. abraça antes. Não, é isso mesmo. E, tipo, e acho que é isso, né? Tipo, São Gonçalo dá certo por conta dos gonçalenses. E É, independente do que aconteça, acaba que é mais uma luta individual e coletiva de um grupo do que a cidade ajuda, né? Isso se é, desenvolver, né? é verdade. O, te- tem uma, pegando essa transição já, tipo, você falou do rap. Hoje, talvez seja até um pouco delicado o assunto, mas é como se existisse o hip hop e há um descolamento do que é o rap, né? Tipo, o rap continua sendo do hip hop. Sim. Mas à medida que o tempo passa, à medida que o mercado vai gerando outras oportunidades, há um descolamento em que o rap vai virando uma outra coisa para além do hip hop, né? Sim. Posso estar sendo injusto em falar isso, porque tem muito rap ainda que é muito ligado ao hip hop, É, mas mas eu entendo o que você tá falando. e esse fenômeno também atingiu a cidade, né? Que é quando a gente tem um panorama de uma diferença, né? Da mudança também, de uma geração nova que surgiu Sim. e tudo mais, assim. Que você vê de, o que você vê de inovador nas novas gerações que estão chegando no hip hop? E o que você vê de falta que tem para essas gerações novas ligadas ao hip hop? Inovador, cara. Eu acho que, vou dizer, mas acho que tecnicamente, quantidade de flow diferente, eu gosto de acompanhar em relação ao rap, né? O pensamento de freestyle, a galera tá voando, eu fico Impressionante. espantado, falei, mano, é Impressionante. outra parada. Impressionante. É muita coisa, os caras contam uma história em 10 segundos. Impressionante. É irado, isso é Sim. muito irado, mas falta ser hip hop. Por quê? A nossa geração de b-boy São Gonçalo está, se deixar, vai envelhecer todo mundo. Então tem a galera resistindo lá no Sesc, treinando todo sábado, mas falta um turbilhão hip hop da vida, que é um evento de hip hop, que tem um momento, o rap vai estar tocando, a galera vai estar treinando, o grafite está rolando, tudo acontecendo. As rodas culturais nasceram com esse propósito. Pô, lá no início lá do tanque Sim. lá, que a gente fez aquela primeira Sim. encontro, violãozinho, voz, mesmo com chuva a gente estava lá, Sim, sim. mas estava todo mundo. Aí quando começou a ter uma certa estrutura, uma estrutura mais fácil é o quê? Caixa e microfone. Bota o celular com base lá, beleza. Mas, pô, tem que trazer o Decoflex, é pesado, Sim. não tem uma água pros moleques, grafite é caro. Então virou, toda a roda cultural virou meio que uma roda de rap. Aí a galera me procura, pô, vamos botar um break lá, porque sabe que se organizar acontece. A gente fez várias vezes na Sim, Trindade, sim, a sim. Batalha do Tanque também já fiz, mas a galera não consegue manter isso, porque os DJs de rap, eles não estudam, não todos, galera, não todos, mas atualmente a maioria não estuda o hip hop. Eles querem estudar para melhor base, para melhor batalha, ele quer estar no auge na hora da batalha, maneiro. Mas, pô, se ele estudar, pô, batalha do b-boy, vou estudar um break beat, né, um som que eu consigo botar a molecada para dançar também. Então, já discuti com várias pessoas de várias rodas diferentes sobre esse, pô, mano, nem que seja uma caixinha separada no cantinho, Decoflex ali, deixa o moleque treinar. E você acha que dá pra conciliar essa coisa super mercadológica com a super raiz do hip hop? Você acha que tem como fazer uma. Porque parece que é uma antítese, né? Parece que é falar do alto rendimento do mercado, que você vende a sua alma, né? E ao mesmo tempo falar de uma cultura que é absolutamente. Como que essas contradições conseguem conviver ao ponto de conseguir conciliar esses interesses, assim, do hip hop se manter hip hop? Só pergunta complexa, mané. É, de De verdade. base. É porque,
Cara, tipo assim, eu tento olhar pros caras que venceram. Vamos dizer assim, pô, Racionais é um grupo que Sim, mantém o hip hop, verdade, se vende, que eu digo comercialmente, calma, galera, verdade. não se venderam, Sim, mas sim. sabe, eles conseguem vender e se mantém hip hop. Dá pra fazer. Mas às vezes quando a galera vê pingando na mão, abandona e quer viver uma outra parada e tal. Então, assim, mano, tem muita gente do Brasil que dança break, tá vivendo fora, tá vivendo, não sei se tá vivendo bem, mas aparentemente bem, e trabalhando em lugares maneiríssimos, com visuais irados e dançando break, batalhando, com apoio da Red Bull, que é o B-Boy Bart, que é do Nordeste, é um moleque que voa. Inclusive, ele foi na SD Cypher uma vez, tá ligado? Eu vi esse moleque ao vivo, eu falei, caraca, o moleque é um Dança monstro. muito. Muito. E depois tô vendo um moleque na gringa, morando lá, treinando lá. Eu falei, caraca, o moleque tava aqui no Maneiro. evento de São Gonçalo. Entendeu? Ele veio com mais 3 moleques, acho que de Fortaleza, batalha aqui. Então, assim, e sobre tentar fazer as paradas, a gente vê com um evento novo, que é o Drop Beat. Pra pensar que na questão dos beatmakers, a galera que não é valorizada. O DJ tá sempre nos eventos, mas o cara quase não é citado. Sabe? Antigamente o DJ era o principal da parada, o DJ Sim, sim, ficava à sim. frente. As festas, as primeiras festas de hip hop são basicamente por conta desse DJ. DJ, né? E Você não tinha equipamento, é o cara que tinha equipamento, é o cara que tinha. era o dono da É o dono bola, da bola, pô. tá ligado? Então Sim. tinha festa por isso. Então, essa parte do beatmaker, ainda assim, o evento sendo de beatmaker, a gente traz o slam. Vou começar a botar a batalha de break 1x1, porque o espaço é pequeno lá no Sim. Beer Box e tal. A gente vai começar a colocar, por quê? Eu não consigo fazer um evento se não for hip hop, pô. Pelo Maneiro. menos 3 elementos Tem que ter. tem que ter. Conseguir botar, a gente conseguiu botar o grafite Sim. nos galões lá, a gente bota pendurar a mamusca pintou, sabe? Então a gente tá tentando sempre conciliar. Se eu não consigo botar todos, pelo menos 3 eu tenho que tentar colocar. Maneiro. Tipo, a Drop Beat vem pra resgatar um pouco dessa Ah, cultura e tal. Quando que é a próxima edição? dia 13 de abril, 13 de abril. Drop Beat lá no. no Beer Box, 15 horas. Boa. Eu vou deixar mais informações aqui também na descrição pra facilitar. Morou. Se você, tipo assim, se você pudesse apresentar, tipo, filmes, leituras importantes pra galera conhecer essa cultura, assim, tipo, você, pô, mano, lê isso aqui, assiste isso aqui, quais o repertório que você. Nossa, tem muita coisa. Mas você acha fundamental, assim, tipo, mano, pô, tu Tem tá cantando, mano, tu faz tu precisa assistir isso aqui, o tu livro que é dança. S1 lá, né? A Bíblia do Hip Hop, do Templo. Esqueci o nome como que se fala agora. Tem The Warriors, que é um filme interessante que fala das gangues. Até o Flashdance, filme de dança mais levezinho tem. Ah, o livro que não do hip hop, mas me prendeu muito, que é o Cabeça de Porco do MV Bill. Esse livro eu li, reli, reli, reli. Ah, tem o Redemption, que fala sobre o William Tu, que é um cara do Seawalker. Ele foi o líder dos Crips, tá ligado? Das gangue muito violenta, que é a gangue Crip, que representa o Seawalker, eu danço Seawalker. Salve Roveral, que eu faço parte da Crio Roveral agora, que é um amigo do Paraná, me Sim. explicou sobre. Eu vi o filme, até com o Jamie Foxx, filme muito irado. Ele foi executado no Corredor da Morte, mas antes disso ele deixou um legado de paz. Ele foi muito cruel, na época de gangue dele. Depois ele fez um livro, uma carta tal, de paz, que as gangues pararam de se matar, né? Ah, Os Crips e os foda. Bloods. Então ele pacificou no Japão, tinha os Bloods, então a galera parou de se matar para aquele período ali. Então ele ganhou o Nobel da Paz antes de ser executado. Foi antes ou foi depois, não lembro agora, mas ele ganhou o Nobel da Paz. Esse filme é muito legal. E tem um livro também sobre. Então, tem na internet, tem na Amazon para comprar. Acho que é Redemption. Blue alguma coisa, não vou lembrar o nome Sim, agora. sim. Depois eu te mando A gente coloca na lista também pra show, poder, show. na tela pra galera saber. Então, assim, são coisas. Eu paro pra conversar com. As crianças eu falo sobre esse filme. Sim, mas ele era bandido. Eu falei, ele era um gangster e tal. Sim. Mas aconteceu isso, isso, isso. Aí com o olhou arrepiado, eu falei, mas calma, a dança representa. Hoje a gente pode dançar artisticamente sobre isso. Porque a dança era meio que ofendendo uma outra gangue, né? Ou comemorando a vitória sobre o território e tal. E hoje a gente dança artisticamente. Os Crips mandam uma grana pra esse meu conhecido lá do Paraná, o Vasco. Eu fico usando aí que o nome dele é Vasco. É verdade, né? Ele veio dar workshop aqui em São Gonçalo pra gente, de Seawalker. Então ele mantém um projeto gigantesco, que é Passo pro Com a Futuro, grana do. que vem.
Ele trabalha com resgate de animais também, com audiovisual. Então é um cara que vive o Sea Walk muito, mantém um projeto com as crianças, assim, mais de 40 crianças, da comida, da roupa, cesta básica, brinquedo. E a molecadinha toda dança Sea Walk na cidade dele. E ele foi muito. Ah, vê esse livro, mano, vê esse filme. Irado. Documentário sobre o Sea Walk, sobre os. Eu fico. É dos mais os famosos que ficaram famosos que falam sobre foi o do NWA, né? O State of Sim. Compton, que ficou bem É, conhecido. verdade, Que verdade. acho que é mais pop, né? Filme do Racionais, Filme do livro do Racionais, é, Racionais. tipo, o 8 Mile, que também acabou, eu acho que Pô, eu todo vi mundo... muitas vezes. É, eu acho que o 8 Mile foi o filme, cara, que eu acho que o Eminem tem um papel muito importante pro Brasil nessa parada de popularização Do- da cultura hip hop, né? Sim, Porque verdade. eu lembro que foi um fenômeno aquilo lá, né? Tipo, quando tocou, assim, acho que popular foram esses, né? E quem a gente não pode esquecer de São Gonçalo, que de alguma maneira foram se esquecendo ao longo do tempo, que, tipo assim, a gente tem uma responsabilidade de resgatar a memória, assim. Quem tá em São Gonçalo precisa Vivo? saber. Vivo ou morto, assim, tipo, que é uma galera que, tipo assim, mano, pô, se você hoje tá ganhando a pratinha fazendo isso aqui, mano, pô, você precisa lembrar desse menor aqui. Se você sabe dançar hoje aqui, se você pinta um bagulho na parede, tem esse aqui, ó. Claro. Cara, Dinho K2. Ahá. Mas a raiva é sempre lembrado, graças a Sim, Deus. O Bolinho, finado do Boy Bolinho. bolinho. O Fumaça também, que dançava nessa época lá também. Foi. Eu tenho essa impressão, né, sobre o funk, sobre o hip hop, que tem eu acho que é muito parecido, assim, né? Tem um aspecto de relacionamento de cultura, de convivência, do perfil de Sim. jovens, excluídos também e tal. E que, engraçado, né, que ambas as linguagens, à sua medida, foram muito excluídas, né? Marginalizado. Marginalizadas Criminalizado. no Brasil, Sim. até hoje, né? Eu tô dando essa volta toda para poder voltar ao caso do Oruan, né? Que eu queria muito ouvir a percepção de alguém do hip hop sobre esse caso. Por quê? Eu acho o Oruan um moleque, assim, tipo, é um adulto já e tal, mas assim, é um moleque, né? Sim. Tipo, né? A gente tá falando de um filho de um dos maiores traficantes do Brasil, que não teve culpa de ser filho do Marcinho, Exatamente. e que aí teve a oportunidade no funk pra cantar e tudo mais e tal. Como é que você observa como é que você observa esse fenômeno, né? Que é um fenômeno, tipo, um popstar que surge do meio da relação familiar com um Ah, traficante. Ao mesmo tempo que ser artista não é ser bandido, ainda que ele faça muita merda, né? Ainda que ele não ajude. É... Qual é o papel? Onde que entra o hip hop e a cultura funk mais politizada nesse momento, ao ponto de aconselhar como que a gente consegue manter esse menor, esse moleque, hum. cantando, cuidando da carreira dele e tudo mais e tal, mas percebendo que as pessoas querem que ele dê errado, tá ligado? Que acho que o que eu vi muito nesse episódio do Oruan, mano, é tipo, todo mundo querendo que ele dê errado. Que ele siga o passo do pai. É, eu queria muito ouvir a sua Eu percepção acho sobre que é isso, cara. frustração dessa galera de ver o moleque tá ficando milionário, se não já tiver milionário, deve estar, cantando uma música que talvez essas pessoas não curtam, né? Não gostem e tal. E ele não virou traficante. Ele não virou um Ele não viu o bandido como o traficante, pai sim. dele era, o tio, o moleque não é um assassino. Pô, por que esse maluco não virou assassino? Se ele nasceu na favela, é filho de fulano, que peixinho, filho de peixe não é peixinho. Então essa galera tá meio que frustrada com isso. Não é possível que esse moleque vai dar certo cantando música que meu filho ouve, que minha sobrinha ouve e tal. Então acho meio frustrante. E o papel do hip hop, pelo menos, ou dos mais velhos do rap, do funk ali, que teve uma galera que passou também por uma fase mais periculosa ali do funk Sim. proibidão e tal. Aprenderam muito com isso, que muitos foram presos também por um tempo e tal, por conta das músicas. Dá pra aconselhar, trocar ideia com ele, cara. Tu já tá no hype, faz suas músicas, né? Vai devagar. Fala o que você pensa, mas vê legal, tenta não exagerar, de repente, porque você já é alvo. Você já é alvo. Antes de você cantar, você já era alvo. Você é filho do cara, tá ligado? Então, toma cuidado, enfim, porque se você for no. É moleque novo, né? Vai no embalo dos outros amigos, que tá tudo moleque novo, todo mundo com dinheiro agora, todo mundo ficando rico agora, e quer gastar, e quer tirar onda.
eu tô com o dinheiro eu que mando. Então tem essa cabeça do jovem ali, do cara mais novo, embaladão, várias mulheres e tal. Mas tem que ter alguém pra dar um toque. Que vai ser difícil, porque a galera tá geral no mesmo embalo. Eu até vi o Pose postando alguma coisa, pô, cuidado e tal. Achei maneiro isso do Pose Achei falando pra irado. ele, tá ligado? Pô, o Pose era pra estar embaladão também. Sim. Ele, ele, Tá ele, devagar, ele é. veio maluco mais sem estrutura Sim. que o Oruan ainda. Então, e essa galera que faz a lei, cara, não entende nada. Pô, imagine você processar um cara que fez um filme Tropa de Elite, por exemplo, ou Cidade de Deus. E meu debate sobre, eu tô escrevendo um texto sobre isso, falando exatamente sobre isso, cara, que é, se a arte ela permite ficção, né? Quando você pega, MC Funkeiro, acho que o funk é Sim. nosso parceiro, tipo, amigo e tal, o funkeiro, ele tem obras que falam sobre cinema, que os nomes das músicas são É filmes e verdade, tal, verdade. que hora ele canta em primeira pessoa, e hora ele canta em terceira pessoa, hora ele canta em segunda pessoa, sempre. Verdade. Às vezes a perspectiva da primeira pessoa do cara que é um bandido, às vezes é uma observando. Isso. E não há permissão pro hip hop, pro rap e pro funk cantar sobre isso, porque todo mundo trata como apologia ao crime, né? Todo mundo acha que é uma confissão. Que é uma coisa. Pô, muito bom A galera isso. trata como uma confissão. Ah, se ele cantou porque Perfeito, ele cara. fez. Aquele maluco lá do MBL lá foi Perfeito. traduzir a música do Racionais que. Ah, ele foi Perfeito. praticar um assalto. O cara tá tomando a dura da tomar geral, tomar a dura da polícia. Não, ele tá fazendo um assalto. É assim, o cara tá contando uma história que no final da história o bandido morre ainda. Tá explicando, cara, ó, se você. É tudo maneirão, tem todo o planejamento, mas no final, meu irmão, foi de berço. Então, a galera não quer, eles não querem entender. Eles entendem, mas eles não querem, faz questão de se fazer de burro, de idiotas, pra falar assim, Verdade. pô, eu vou assistir um filme aqui que um traficante, ele vai, volta, vai, se inscreve no exército e vira o cara do bem, beleza e tal. Sim, Mas o cara não pode cantar sim. que um ladrão invadiu o banco, matou um refém e no final ele morreu. É uma interpretação, é uma história, tá contando Pô, uma o história. Bill, que você citou também, ele tem, né, uma série de músicas que falam sobre Trafica, isso, né? o É, soldado o que soldado que fica. fica, tipo, que ele conta meio que Ponto de vista do um moleque ponto que de ficou ali, isso. do Falcão, né? Do, Isso. do, do, do vigia do tráfico, do gerente, que é o cara que ficou pra guerra. Não vou largar o morro, não, porque que realmente a molecada tem essa cabeça. Não vou abandonar, não. Sim. O chefe mandou e tal, eu represento a facção tal, eu vou segurar até o fim. Os caras têm esse orgulho também. Então, ele ouviu essa história por causa dos livros que ele pesquisou. E também ele conhece de vivência, porque ele, Sim. Cidade de Deus ali, conheceu muitos amigos dele que partiram. Eu também tinha muitos conhecidos que foram embora nessa vida. Então você sabe o que a pessoa te fala, você vive o dia a dia, você vê, você observa. Então, só que eu não tenho esse talento para escrita. O maluco tem, vai lá e bota a voz dele. Aí a pessoa, não, Sim. ele tá confessando crime, então vamos processar ele. Não é. Não tratam Muito bom como que você arte. falou, tipo assim, tratam, quando é de periférico, trata como confissão e Como não como confessão. arte, né? Se Tipo, for o Walter Salles aí lá, é, aí arte. é, é arte, É um entendi. gênio, como ele pensou no ponto de vista do cara. Qual o tamanho que tu, pra você, assim, tem o, tipo, o Racionais e o Bill, esses caras têm pra história do Brasil, assim? Tipo, Nossa. porque estão vivos ainda, tipo assim, ainda produzem muito, toda hora tem coisa nova e tal. O Brau é uma figura muito presente na imprensa, né? Icônico em alguns momentos, seja na períodos eleitorais, períodos não eleitorais, fala Não muito, deixa de falar. não deixa de falar nunca. É até engraçado, porque às vezes tem um movimento de muita gente falando tal coisa, tal coisa, tal coisa, aí vem o Mano Brown e fala, "Ah, vocês estão de sacanagem, mano." Tipo assim. Aí vem ele vai fazer a música com o cara do JP sabe? Tipo, aí Ah, é bem, bem, bem. Acho que o Mano Brown é uma figura interessantíssima. Qual o tamanho desses caras, assim, pra história do Brasil, assim? cara, acho que não tem como medir. Pelo menos que é importante os caras mais pra periferia, pro povo preto, cara. O Bill é gigantesco pro Rio, pro Brasil. O Racionais, eu acho que os Racionais, todo mundo pede benção pro Racionais, cara, porque os caras chegaram no Brasil todo sem internet. Eu, por É exemplo, eu isso. já curtia hip hop já. Aí uma amiga minha falou assim: pô, tem uma fita lá que você vai gostar dessa música aí. Era simplesmente o primeiro disco do Racionais em fita, tá ligado? Eu furei aquela fita de ouvir, pô. E eu até aprendi letra por letra. E eu não sabia que era do Racionais ainda. Eu ficava ouvindo, tem até um solo do Khalid J rabiscando. Eu ficava ouvindo aquilo todos os dias, pra escola e voltava, pra escola e Maneiro. voltava. Então, pra mim, mensurar Racionais, Bill, D2, são os caras nacionalmente. Gabriel Pensador.
puxou muito dessa galera. Eu ouvi muito Gabriel Pensador também. Eu queria andar igual ele, eu botava o capuzinho de calor. Botava o capuzinho assim com Eu, fone. o Gabriel é um cara, inclusive, que eu acho que a gente muito se discute sobre os playboys, né? Que Sim. se apropriam e tal. Acho que o Gabriel é uma figura super interessante que não se apropriou e, pelo contrário, né? Colaborou Ele e pra Fábio cena. Braza, pô. Isso. Fábio Braza é outro cara que é boy. Ele fala isso nas letras. Ele fala, Sim. cara, eu sou privilegiado, eu tenho as condições, mas eu quero lutar com vocês, pô. Quero Tô estar contigo. junto. É. Eu quero estar junto. E eu acho o cara um gênio, pô. Acho ele muito bom. Né? Como eu acho o Gabriel Pensador muito bom. Não é porque o cara tem dinheiro que o cara não é justo ele lutar junto. Eu acho que é justo, a gente sempre pede isso, pô. Alguém Sim. que feche com a gente. Então, assim, mensurar esses caras pra mim, mano. Negrali, Dinadi, Gog. Gog, gostei de assistir o programa, o podcast Gog é dele. brabo também, né? Nossa, Gog, Gog, pra além de, assim, o pensador que ele é, né? Tipo, para além Gog o da. poeta. Tipo, ele, enquanto um filósofo, né, das ruas também, é um cara muito foda. Tem um episódio que eu também. Eu era muito novo, então eu não tenho ideia de como foi, mas você provavelmente devia estar lá, ou pelo menos sabia. Jaru em São Gonçalo. Cara, eu não fui. Calma! Não fui. Foi no Mauá, se não me engano. Mano, em algum momento eu tava no YouTube. E alguém falou, Jaru em São Gonçalo, caô, que nada. Fui procurar no Google, Jaru São Gonçalo, eu achei o vídeo do menor em São Gonçalo, mano. Cara, eu acho que o Negroni abriu esse show, mano. Exato, pô, foi ele que falou, eu já abri show pro Jaru, eu, caô, Negroni. Aí ele falou, procura lá, pô. Eu procurei e tinha, Eu não mano. fui, cara. Eu não Por que fui. que tinha esse circuito em São Gonçalo? Porque teve assim, nessa época, eu não sei exatamente quando que era, mas eu muito pequenininho, eu cheguei a ver o Racionais no Mauá. Teve um show do Racionais no Mauá, que era um negócio que Nesse eu entupiu, fui, que nesse eu foi uma fui. loucura, que nego fala que foi um negócio. Pô, loucura. Foi um culto aquela parada, né? Tipo, meu irmão tava lá. Teve esse show do Jaru, que também foi um negócio muito diferente, que ninguém esperava. Como é que foi esse rolê, assim? Cara, o Mauá tinha essa parada. Deu um show gigantesco. O Rapa, quando vinha pra cá também, era algo absurdo. O show do Rapa, show do Racionais. E tinha, realmente, cara, quando falou, pô, Jaru vai estar aí. Eu falei, não vai. Sair, ninguém vai vender ingresso. Se arrepende de não ter ido, né? Me arrependi muito. Eu pensei que ninguém tava vendendo ingresso e chega lá, o cara não pôde vir. O avião furou o pneu. Tá ligado? Aí eu fiquei, pô, não vou. Não fui, mano. Mesmo o Negroni falando, tá ligado? Não, eu vou abrir o show. Falei, pô, mano, acho que não Mó vai rolar. causada. De repente ele vai receber para abrir o show, o cara não vai, pô, beleza. Sim. Eu falei, não, não vou. E o Mônio, cara, pô, foi muito foda, o show foi pesado. O Mauá tinha essa mística pra caramba, porque também tinha muito baile funk importante no Mauá. Sim. Então, assim, mano, eu acho que foi uma época que São Gonçalo, pela importância do hip hop nacional, a galera tinha essa atração, tá ligado? Tinha alguma ponte, alguém conseguia fazer essa ponte pra trazer esse cara pra cá, pô. E eu fico pensando em qual momento que chegou pro Jaru, mano, tem uma agenda pra você fazer no Brasil, vai ser em São Gonçalo do Mauá. Depois da ponte em E Niterói. eu fico pensando como é que convidaram o Negroni pra abrir. Caraca, Já parou... eu não, cara, eu nunca troquei ideia sobre o Negroni sobre isso, assim. A gente conversa várias paradas, mas nunca E parei que pensar nessa parada. o Negroni, irmão, tipo assim, ele é uma figura muito importante também, Sim. né? Eu sempre acho que o Negroni, ele dá um menos valor do que ele deveria ter. Eu não acompanhei porque eu era muito novo, mas todo mundo que viu ele rimar e fazer freestyle fala que ele era o melhor da geração dele. Que todo mundo que nego fala que é brabo, ele era melhor. Então eu falo, mano, ele botava, porra, Marechal no chinelo, botava Gil Metralha no chinelo, que ele era brabo, Um absurdo. tá ligado? Musicalmente ele fez muita parada muito foda, né? Tipo, também no rap. E enquanto uma figura do hip hop também muito importante, assim, né? E como mestre de cerimônia, indiscutível também. Pô, qual é o papel do Dom Negroni também enquanto gonçalense nesse processo todo, cara? Cara, ele é muito importante, porque ele foi um dos caras que me fez me sentir mais orgulho de ser do hip hop de São É Gonçalo, tá mesmo? ligado? Ele fez uma música, ele do São Gonçalo Break, que é o Armagedon Negroni. Footwork, sei lá, São Gonçalo Break Footwork Crew. Mano, eu botava essa música todas nas minhas aulas, pô. Todas as minhas aulas tinha essa música. Pam, pam, pam. É tipo o hino nacionalzão. Sim, sim. Maneiríssimo. Então, o Negroni eu ouço exaustivamente. Gosto muito do Até estilo dele. hoje. Até hoje eu ouço, porque, mano, é o cara que. Na época que eu conheci, eu ficava, meu Deus, Negroni. É como se fosse o Mano Brown do meu lado, tá ligado? Meu Deus, será que ele vai falar comigo? Tá ligado? E o cara, pô, ei, mano, tá tranquilo. Quando eu vi esses caras falar meu nome, eu falei, mano, como que esse cara lembra de mim? O próprio Marechal. Tá em show assim, aí, Pluto, eu fico, mano, o cara lembrou de mim. Sabe? Eu não consigo
me dá importância pra estar ao lado desses caras, tá ligado? Foda. E eu fico, mano, esses caras são muito grandes, os caras falam comigo de boa. O que me assusta no Marechal, inclusive, é que assim, eu escuto muito, né? muito rap. Aí os moleques novos, pô, tem um R-Baby, que é o menor que Aham. lançou, cara, lançou lá na painel. Você viu? Vive Pô, brabo. tá maluco, Muito mané. bom, pai. Comecei a ouvir agora esse cara. Impressionante. Eu vou lá ver os bagulho no comentário da parada. MC Marechal comentando, pô, parabéns, mano, conectadaço com o que surge no. Sim, Que cara. vive o bagulho 24 horas, né? Pô, recentemente eu fui a alguns shows dele em Niterói, teve no MAC e tal. Aí aquele que paguei, desce do palco, cumprimenta a Sim. galera, veio, foi, falou comigo e tal. Aí meus alunos, caraca, mas já falou com você, que não sei o que, sei o que lá. Eu falei, pô, aí eu meti das zonas. Fez Tirar onda, pá. né? Porra, me respeita. Aí eu trocando, aí ele fez um show no Circo Voador do aniversário dele. Ele fez um no Rio e fez um em São Paulo. Ele nem ia fazer esse do Rio. Aí ele mandou, pô, Plutoc, bota seu nome na lista lá, mano. Dá seu nome todo aí, você entra lá pro meu aniversário. Eu falei, caralho, que isso, mano? Lembrar de tu pra. Entendeu? Mandou no Instagram. Eu gravei a tela e mandei pra aí, rapaziada, ó. Respeito o pai sendo convidado. Maneiro, maneiro. Entendeu? Então, assim, porque eu tenho uma admiração muito grande pelos caras, pelo trabalho. Pô, o Marechal fez vários trabalhos junto com ele em comunidade. Eu dava oficina de dança, ele de rap, dava o CD de base dele pra molecada. Sim, Leva aí. Pô, na época CD, pra você sim. distribuir, era complicado. E essa troca de ideia com ele, na época tinha o Wagner, tu já viu também, que fazia as camisas da. Tu já viu, né? Tu já viu a camisa. Eu pegava carona com ele na volta de Itaboraí ali, que ele fazia muita parada em Itaboraí. E vinha conversando, eu vinha assim, né? Aprendendo pra Só caralho. ouvindo, maluco. Então, assim, o que esses caras me ensinaram indiretamente, diretamente, é muita coisa. Então, ter orgulho de ser daqui de São Gonçalo, de ser do hip hop de São Gonçalo, ser do hip hop, vem muito deles, tá ligado? São vozes que eu sempre tentei imitar. Funkeiro, sempre admirei pra caramba o jeito, marrentão, Ele é uma figura. entendeu? De rimar, o Sim. Negroni, o White, Tigrão. O funkeiro eu acho que é a. O funkeiro eu acho que é a junção mais orgânica do funk com hip hop, cara. Não só pelo nome, não é nem pelo nome, não, porque eu acho ele. Ele é quase o Catra, mano. É porque ele é muito inteligente, né? Tipo, Sim, sim. o repertório literário dele é muito grande. Tu trocar ideia com ele sobre literatura e ele Vai dar aula. manja. Sobre cinema, ele manja. E ao mesmo tempo fala de merda, de putaria e de tipo de coisa. É De impressionante. droga, não sei o que, É. malucão. Ele consegue percorrer de vários universos como pouca gente consegue, pô. E aí ele faz isso. Assim, ele entra no. Se ele entrar no feat, mano, a parada dele você vai querer ouvir. Sim. Vou esperar a parte do funkeiro. Porque, não porque ele seria melhor que os outros, tá? Mas porque é interessante. Cara, eu quero ouvir o que o funkeiro vai fazer esse tipo de história aqui. O que ele vai trazer Sim, nessa ele história. conta boas histórias, né? Né? Ele E conta tá boas faltando isso histórias. no rap. Isso. Tá faltando muito isso no rap de hoje em dia. São essas storytelling que eu gosto muito de acompanhar. E a galera tem muita rap abstrato, né? É por isso que eu Vários. acho que quando surge até voltar esse R-Baby, né? Quando surge esse moleque, assim, óbvio que tem uma coisa saudosa. Quando você escuta o É, instrumental, tipo os assim, baps. aí, com referência dos Racionais, né? Tipo, e aí você já escuta, você fala, pô, foda. E aí quando ainda vem com uma história boa, é maneiro, né? Uhum. E de fato, assim, eu também sinto falta de escutar mais história nas músicas, assim. Acho que sinto falta também. Porque você se imagina a história, você entra na história e fala, cara, você vê a cena, você dá pede, pô, vocês que dá um filme, pô. Dá um Sim. filme fácil. Então, todas as músicas do Racionais que eu ouvia, dessas histórias, eu já ia vendo a cena acontecendo. Então, Toda música do Racionais é um filme. o rap que me faz ver essa cena, eu vou ouvir mais vezes, tá ligado? Tem um monte de rap que eu gosto, que não são exatamente essas histórias contadas, que eu ouço, eu gosto, mas eu não consigo imaginar as cenas, sabe? Sim. Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Agora, pô, Naldinho, SNJ, esses grupos, cara, eu paro pra ouvir e vejo a história. Eu acho que tem até uns caras produzindo coisas boas, assim, né? Tipo. Eu acho que em todas as linguagens. Eu acho que no grafite, no break, entre os b-boys, entre os DJs, tem boas inovações, É. assim. Mas eu acho que é difícil popularizar, sacou? Esse tipo de. É, É é porque hoje o pessoal tá muito rápido, né? tipo, a ADL, né? Tipo, os malucos da ADL lá, eu acho fantástico, tá ligado? Sim, Tipo, cara. Favela Vive, né? Como eles organizam aquilo e tal. Acho irado, assim, né? Acho irado como tem personagens do grafite que estão produzindo coisas também impressionantes, assim, né? Verdade. Tipo, O grafite tá louco.
Mas assim, o grafite, inclusive, né? Acho que do ponto de vista tecnológico, de estrutura, o grafite virou infinito, né? Exatamente, não Tipo, não tem tem mais limite, não tem limite. limite Não pro tem grafite. limite, tá? Do digital, da parada e tal. Até eu imagino, eu sempre lembro quando eu vejo alguma inovação, eu lembro muito Pacato, né? Tipo, o que o Nossa, Pacato faria nossa, tá com essas louco. ferramentas, assim, à disposição e tal. E é isso, assim. Pluto, a gente já trocou ideia há bastante tempo aqui. Eu ficaria aqui umas 7 horas falando contigo. Gratidão. Aprendo muito contigo, assim, né? Tipo, eu sempre falo essa parada, né? Eu gosto muito de hip hop, assim. Tipo, minha playlist é 90% de hip hop, 10% são bases que tem a ver muito. Tipo, Tim Maia, Ah, pode né? crer. Tipo, Cartola, que Sim. são muito, muito semelhantes, né? A esse universo, né? E eu aprendo pra caramba. Acho que o hip hop conta a história do Brasil de maneira muito generosa, né? Uhum. Não dá pra contar a história de São Paulo sem Racionais, sem Dexter, Verdade. sem essas figuras. Não dá pra contar a história do Rio de Janeiro sem contar do MV Bill, sem contar de outras figuras também. E eu acho que você, tipo, é o que conta um pouco dessa história em São Gonçalo também, desses percursos, né? Espero que sim. Conta sim, pô, conta sim, conta sim. Cara, te agradecer, obrigado por estar Eu que aqui. agradeço pelo convite, É... cara. Como que as pessoas te acham na internet? Instagram, tem dois. Instagram, que é o que eu faço minhas artes. O que eu uso, o meu pessoal é Pluto, GTS Crew, e o outro é Pluto Design, com dois T's. O Boa. Pluto. E do SG Cypher, qual é o arroba? Arroba SG Cypher Oficial. Repetindo, o SG Cypher vai ser agora, que dia? Não, esse vai ser a Drop Beat. Dropbeat, desculpa. Drop Beat Batalha de Beatmaker. Dia 13 de abril, no Beer Box, 15 horas. Fechou. Gratuito, só chegar. Diferentão o evento. É o primeiro evento desse segmento, nem em São Gonçalo nunca existiu, uma batalha de beatmaker. E a gente pesquisou no Rio, teve há 10 anos atrás. Então a gente está Então estão procurando. reorganizando esse É, cenário, né? é. Então a gente veio com essa ideia, tá dando muito certo. E a gente agradece muito a você também, que você apoia a gente nesse início nosso aí. Tanto é que esse evento vai acontecer por um apoio teu, tá ligado? É Que que bom. eu, como eu falei, a questão da gratidão, eu não deixo de falar, mano, tá ligado? Porque não dá pra deixar passar batido. É uma parada que não tinha na cidade, a gente pensou, chegou a oportunidade de fazer, eu falei, mano, vamos pensar, vamos fazer, mas também a gente tem que chegar com quem deu moral pra gente, tá ligado? Então eu sempre falo, período eleitoral complicado, aquele esquema Sim, todo, que sim, eu não sim, gosto de sim. botar muita Mas nem eu cara. falo, eu sempre falo essa parada, mas nem eu gosto de usar essas paradas. Não, mano, essa Cypher, lá em 2015, Sim, sim, quem me sim. deu, eu não tinha evento, você perguntou, você faz evento? Eu faço o evento. Eu tenho R$ 500 pra fazer evento. Eu falei, Sim. faço, demorou. Eu não tinha nome. Aí você falou, qual é o nome do evento? Eu falei, calma aí. Pode crer. Aí tinha um SZ em Rap, eu falei, mas SZ é Sim. Cypher, vambora. Dali você nasceu, tá ligado? Então, assim, te agradeço por essa moral que sempre, pô, aconteceu com a gente. Ah, e ninguém acha que é de momento, tá ligado? Eu falo, mano, não é de momento. A história é outra parada, é bem O que longa. você falou, às vezes, tipo assim, mano, eu ficar se jogando confete nos bagulhos, às vezes, tipo, eu escuto muita besteira também, né? Tipo, o Imagino. tempo todo, né? E às vezes eu fico escutando as besteiras e falo, mano, caralho, vou fazer o que com essa besteira que eu escutei? Não tem o que fazer, mano. As pessoas Verdade. falam o que quiserem, assim, né? Assim, a quantidade de vezes que eu fiz coisas relacionadas a hip hop que eu nunca falei nada, assim, tá ligado? Tipo, quantos moleques não foram pra São Paulo porque eu viabilizei alguma estrutura pra eles irem pra São Paulo? Quantas coisas eu gastei de dinheiro com roda cultural nessa cidade, mano? Tipo, então assim, eu ia fazer porque eu gostava de ir, mano. É Tipo assim, eu isso. gosto de ir pra assistir, tá ligado? Me amarro dos moleques, acho do caralho, os moleques dançando, grafitando. Tipo, pô, chorei muito quando a Amanda faleceu, tipo, Verdade. quando o Pacato faleceu, mano. Tipo, uma galera que eu gosto muito, admiro muito, não só como pessoa, mas artisticamente Aham. e também como pessoa, assim, né? E eu acho que é isso, mano. Tipo, a gente tá na Terra, precisa meio que trocar, né? Tipo, se eu gosto do bagulho, por que não tá envolvido, É né? isso, mas às vezes a pessoa fica com vergonha, pô, vou agradecer, vai fazer propaganda do cara, mano. Eu não tenho vergonha de agradecer, não, porque se ter oportunidade, se abriu portas, a gente tem que ser grato. Se foi aberto porta pra mim, eu vou ser grato, eu vou dar o retorno que eu puder. Ah, eu não tenho dinheiro de volta, Sim, eu não sim. tenho uma mega propaganda, mas minha gratidão vai ter, tá ligado? O Isso que que é eu puder importante, pô. retornar, eu sempre vou fazer. E é isso, mano. Pluto, brigadão, tamo Tamo junto, meu junto. querido. Bom De papo, é nada. nóis. É. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse episódio aqui do Papo Goiaba Cast com o Pluto, brabo do hip hop de São Gonçalo.